Nicodemos, João Alves Filho é, sem dúvida nenhuma, e todo mundo reconhece, um dos maiores governadores da história de Sergipe. Fez 3 governos e mesmo no governo em que ele perdeu a eleição, em que teve problemas com manutenção de estradas no interior, por causa de obra de ponte, etc., mesmo assim ele saiu reconhecido como grande governador. Todavia, o João Alves Filho, que no primeiro mandato de prefeito de Aracaju encantou não só os aracajuanos, mas os sergipanos todos, quando volta à prefeitura de Aracaju como prefeito, ele não consegue ser um grande prefeito. Foi o último mandato para o qual ele foi eleito, não consegue ser o grande prefeito, não consegue sair da prefeitura com boa imagem. A que você atribui isto? João Alves, quando foi eleito, ele já estava doente. Você que assistia os programas políticos, você via que nos debates ele ficava procurando as palavras. Você sentiu isso ou não? Então, João Alves, quando ele foi eleito prefeito, ele já estava doente. Foi um erro grande do partido, não é? Em ter insistido, porque antes dele ter insistido em que ele fosse o candidato, porque o partido via nele uma eleição tranquila, mas ele já estava doente. E a doença dele se agravou nos 4 anos de governo. Ele não administrou. Não foi ele que administrou a prefeitura. Ele já estava doente. Juscelino Kubitschek. Sem sombra de dúvidas, ele foi um grande presidente. Eu não posso negar que Getúlio Vargas foi um homem de massas e que trabalhou para segmentos da sociedade e atender às aspirações, né, desta sociedade. Eu não posso negar, as pessoas podem até me achar, digamos, um pouco cafona em classificar João Alves como um dos grandes políticos nacionais. Ele foi ministro do interior e fez uma grande realização. Eu classifico como um político nacional, um político de projeção nacional. Ele foi um político que Sergipe foi o único estado que elegeu um governador do PFL, quando todos os demais estados elegeram do PMDB. Isso quer dizer que é um homem que tem uma liderança incontestável. Eu considero João Alves como um grande político nacional. Nós tivemos, naturalmente, um período que foi, na linguagem jornalística, né, um período das tesouras, né? Mas você não pode negar que Fernando Henrique Cardoso conseguiu um feito que, para o país, foi um grande alicerce, que foi o Plano Real. Você não pode negar isso, não é? Você não pode negar isso. É uma coisa que você não tem condições de negar, não é? E como nas suas condições, né, e que foram limitadas, porque acredito que o grande adversário dele foi a língua, né? E ele teve
e ele teve uma oposição forte e grande no poder legislativo e também no poder judiciário, eu não posso negar que Bolsonaro foi um homem que rompeu barreiras e digamos, foram 4 anos em que o país foi governado atropelado, mas fora daquilo que nós chamamos de um esquema político dominante do país. Não podemos negar isso. Bom, eu posso, pela história, eu considero Graco Cardoso um grande político, né? Um grande político. Considero José Hollenberg Leite, do seu estilo comedido, né? Um grande governador, um grande político. Né? Considero João Alves Filho um grande político. Considero Augusto Franco um grande político. Né? Um grande político. E são homens que deixaram grandes realizações. Né? E, naturalmente, você vai considerar, ou qualquer outra pessoa, fica pouco lembrado, mas eu, como convivi muito com ele, você não pode deixar Paulo Barreto de Menezes de fora. Um homem que não tinha aspirações políticas, não quis prosseguir na política, mas se você considerar as realizações que ele, avaliar as relações que ele fez na área da educação, que era muito incipiente naquela época, né? As realizações dele na área da educação, a gente vê que ele prosseguiu com o trabalho do Lourival Batista, que foi, na minha avaliação, marcante como um dos governadores com os quais eu convivi.